Olá, no Café PT de hoje a gente conversa com o Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, para falar sobre o programa de ajuste fiscal lançado no final de 2024. O que é o programa e quais são os impactos dele na vida da população e do trabalhador brasileiro. Já preparou seu café? Então, chega com a gente porque o Café PT começa agora. Secretário Guilherme Melo, seja bem-vindo ao Café PT, como vai? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que está nos ouvindo. Secretário, o programa, vamos falar então sobre o programa de ajuste fiscal, né, que foi sancionado em dezembro pelo presidente Lula, um programa que representa aí um avanço realmente, né, um projeto histórico para a economia do país, uma promessa inclusive do presidente Lula, já que vai ajudar a diminuir as desigualdades sociais, inclusive desonerar o imposto de renda para o trabalhador que recebe até R$ 5.000, né, por mês. Quais foram os principais pontos que foram trazidos aí nesse programa, secretário? Como é que foi feita as discussões, inclusive? Veja, as discussões sobre essas medidas fiscais, elas já vêm de algum tempo dentro do governo. Elas visam fortalecer as contas públicas sem prejudicar aqueles que mais precisam do Estado e, ao mesmo tempo, contando com a colaboração maior daqueles que ganham mais, que têm uma renda muito elevada. Então, ele consiste, na prática, de uma série de ajustes que dialogam com aquilo que o presidente Lula demandou de nós desde o início do governo, que é a ideia de colocar o pobre no orçamento e o rico para pagar imposto. Na parte dos gastos, nós estamos falando de uma série de ajustes que visam garantir que os benefícios sociais que nós ampliamos de maneira significativa já no primeiro ano do governo Lula e que estão em níveis recordes de transferência de renda agora em 2024, que esses benefícios cheguem para aquelas pessoas que realmente precisam e merecem, né, devem receber esses benefícios. Isso porque nós todos sabemos que ao longo do governo anterior houve um desmonte das políticas públicas, inclusive dos mecanismos de fiscalização, de gestão, de controle das políticas públicas, porque houve um esforço na reta final do governo, um esforço eleitoral, de distribuir dinheiro sem critério, o que prejudicou o foco e a transparência desses programas. Então, as medidas estão voltadas para isso. Elas também servem para garantir o crescimento do salário mínimo acima da inflação, seguindo as regras do arcabouço fiscal, ou seja, mesmo que o país cresça muito pouco ou não cresça, tenha recessão, nós teremos garantido um crescimento acima da inflação do salário mínimo de pelo menos 0,6%, e caso o país cresça muito mais, esse crescimento pode chegar até 2,5%. Então, essas medidas, elas ajudam a equilibrar as contas do governo e garantir a eficiência das políticas públicas, que essas políticas públicas realmente chegam em quem precisa delas e não haja distorções e injustiças. Por outro lado, nós anunciamos conjuntamente medidas também para a taxação dos mais ricos e também de correções históricas, como, por exemplo, a mudança na Previdência dos Militares, né? Perfeito. No caso da Previdência dos Militares, praticamente metade do déficit da Previdência está ligado à Previdência dos Militares, e lá nós fizemos ajustes, como, por exemplo, estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria que não existia, ou fim de alguns benefícios como a morte ficta ou morte fictícia, que é quando um militar comete algum crime ou é punido por algum mal feito, ele
acaba recebendo, sua família acaba recebendo uma pensão como ele houvesse morrido, e não a punição pelo crime que cometeu. Então, são pequenos ajustes que nós vamos apresentar junto com a reforma da tributação sobre a renda, que deve isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 e deve reduzir o imposto de renda de quem ganha até R$ 7.000. Ou seja, é uma medida de redução da tributação para a classe média e, em contrapartida, nós teremos uma maior tributação dos muito ricos, de quem ganha a partir de R$ 600.000 por ano. Né? Vai ter uma alíquota mínima de tributação que vai subindo até chegar em 10% da renda para quem ganha acima de R$ 1 milhão por ano. Ou seja, estamos falando de pessoas aqui que têm uma renda muito alta, estamos falando de pessoas milionárias. Então nós vamos tributar um pouco mais os milionários para isentar os trabalhadores e a classe média. É medida realmente importante que visa, né, favorecer realmente a classe trabalhadora do país, né, secretário? E agora, o programa ele já passou pelo Congresso, já foi sancionado, inclusive, pelo presidente da República, né, pelo presidente Lula. Agora, secretário, antes dele ser aprovado, ele passou por mudanças também no Congresso, né? Essas mudanças elas vão ter um impacto também na economia. Quais são os impactos realmente que essas mudanças vão trazer para a implementação do programa de ajustes fiscais? Olha, as mudanças implementadas durante a negociação no Congresso Nacional, elas não têm um impacto significativo no montante total que vai ser economizado de recursos nos próximos anos. Para você ter uma ideia, a nossa projeção inicial é que até 2030 até 2026 haveria uma economia que poderia totalizar em torno de 70 bilhões, agora está em torno de 69 bilhões. Então é um impacto pequeno, porque houve uma compreensão, um diálogo com o Congresso Nacional para evitar mudanças muito profundas naquilo que foi proposto, já que no processo de formulação dessas propostas, todos os ministérios e todos os setores foram ouvidos. Então, tudo que diz respeito à educação, à saúde, à previdência, à seguridade, e mesmo aos militares, por exemplo, passou por um processo de diálogo com esses setores. Isso facilitou, obviamente, a aprovação das medidas. Agora, nós temos ainda que avançar nesse ano em algumas medidas que não foram votadas no Congresso no ano passado. As principais são a previdência dos militares, a regulamentação dos supersalários no setor público, né, para evitar essa distorção que existe no setor público, e a aprovação, que é o nosso foco central nesse ano de 2025, da reforma da renda, que vai isentar, ou seja, quem ganha até R$ 5.000 vai deixar de pagar imposto de renda. É isso aí, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua falando com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, sobre o programa de ajuste fiscal lançado no final de 2024. Café PT volta já já. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer.
Fazemos parte da Rede PT de comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. E já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, sobre o programa de ajuste fiscal lançado no final de 2024. Secretário, uma outra questão aí que o senhor até já citou, que é essa questão dos supersalários, né? Como é que você podia detalhar, na verdade, essa proposta para a gente ter esse recorte aí, como é que o governo pretende implementar, já que ele pretende acabar com as brechas, né, que burlam o teto dos supersalários no serviço público e reformar aí a previdência dos militares também, como o senhor citou. De que forma que vai ser implementado realmente essas propostas? Veja, a regulamentação dos supersalários, ela passa por uma definição legal do que pode ou não ser considerado como o que nós chamamos de verbas indenizatórias. Por quê? Porque o teto, o limite de salário, tem a ver com verbas remuneratórias, a remuneração do funcionário. Obviamente que se o funcionário público, por exemplo, faz uma viagem a trabalho e ele recebe um valor, né, para bancar os custos dessa viagem, o hotel que ele vai ficar, etc., esse valor não compõe o salário dele, porque ele está viajando a trabalho, certo? Exato. Não é uma empresa, como é normalmente. Isso não é salário, isso é uma verba indenizatória. Mas existe um conjunto de benefícios que foram sendo estabelecidos ao longo do tempo, que foram denominados como verbas indenizatórias, mas eles têm um caráter, na realidade, de verbas remuneratórias. Eles são uma forma de aumentar a remuneração, mas de eu chamar de verba indenizatória para permitir esse aumento da remuneração. Então, quando você legalmente define com clareza e transparência o que é indenizatório e o que é remuneratório, você vai, obviamente, criar os limites e respeitar o espírito da lei, da Constituição, que é ter um limite para a remuneração dos trabalhadores do setor público. Quanto aos militares, o projeto foi discutido, foi enviado ao Congresso e nós temos agora que iniciar o processo, assim que o Congresso voltar às atividades em 2025, iniciar o processo de negociação para a aprovação dessa reforma que deveria ter sido feita no governo anterior. Porque o governo anterior fez uma reforma da Previdência que digamos assim, ou aumentou o tempo de contribuição, etc., dos trabalhadores do setor privado, dos trabalhadores do setor público. Todo mundo foi afetado por essa forma, menos os militares. Na verdade, as condições para aposentadores militares melhorou nessa. Então, você teve um tratamento especial para um grupo que, claro, tem as suas particularidades, certo? A aposentadoria militar no mundo inteiro não é exatamente igual à aposentadoria civil, porque ele se mantém na reserva, etc., mas que precisa ter ajustes importantes para minimamente equalizar as condições, inclusive de idade, de contribuição desses trabalhadores do setor militar, aquelas que nós vemos nos outros setores. Essa proposta, ela é a parte do programa de ajuste fiscal, né, secretário? Só para ver se eu entendi aqui, são questões diferentes, são questões que são tratadas de formas diferentes. O ajuste fiscal já foi aprovado, já foi sancionado. Essa questão dos supersalários e da previdência dos militares é uma outra proposta que também vai ser discutida no Congresso, só para ficar os militares claro isso aí. É um PL, é um projeto de lei. Isso. Perfeito. A dos militares é um projeto de lei que vai ser discutido no Congresso. A dos supersalários teve uma aprovação de uma medida já dentro do conjunto de medidas que nós mandamos, mas nós queremos avançar em relação ao que foi aprovado para dar maior clareza para esse tema. Ok. E, secretário, ainda dentro dessas propostas do programa de ajuste fiscal, e também você pode até me corrigir se eu estiver errado, uma delas é o aumento real do salário mínimo, independentemente aí do resultado do PIB. Né? Como é que o senhor vê também a importância dessa medida dentro do programa?
Veja, eu acho que essa medida é muito importante, porque ela dá uma segurança maior para o trabalhador de que o salário mínimo vai crescer de maneira equilibrada ao longo do tempo. O que isso quer dizer? A regra atual, que é a regra que nós aprovamos no início do governo Lula 3, ela prevê o crescimento do salário mínimo alinhado, ou seja, no mesmo valor que a inflação mais o crescimento do PIB. É a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de 2 anos atrás. Cabe lembrar, e é muito importante ressaltar, que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma foram os únicos que têm uma regra de crescimento do salário mínimo acima da inflação. No governo anterior, não teve crescimento zero do salário mínimo acima da inflação, certo? Então, nós retomamos uma política bem-sucedida dos governos do presidente Lula de valorização do salário mínimo. Todo ano ele cresce acima da inflação. Só que, com esse ajuste que nós fizemos agora, nós garantimos que mesmo se tiver um ano em que o país cresça a zero, ou que o país tenha uma recessão, isso acontece de tempos em tempos, né? A economia não cresce, ou a economia entra em uma crise, uma recessão, seja por motivos externos, motivos internos, isso pode acontecer. Nós estamos garantindo com esse ajuste que mesmo nesse cenário, o salário mínimo vai crescer pelo menos 0,6% acima da inflação. E nós estamos garantindo também que existem momentos em que o crescimento da economia fica muito, muito rápido, muito veloz, né? Nós estamos garantindo também que o salário mínimo possa crescer até 2,5%, o que dá um equilíbrio, porque ele não pode, fica muito, digamos assim, volátil, um salário mínimo que pode crescer muito em um ano que o país cresceu muito e outro ano que o país não cresceu nada, crescer zero. Então, nós estamos dando mais estabilidade, mais sustentabilidade e garantindo o crescimento real do salário mínimo para os trabalhadores. Dá mais realmente o poder de compra para o trabalhador, né, secretário? Ele poder ter mais possibilidades aí de poder utilizar o valor que ele recebe do seu salário, né, mensalmente acima da inflação. Exato. Está mantida e garantida que haverá aumento do salário mínimo acima da inflação em todos os anos do governo do presidente Lula, como foi prometido, como foi implementado desde o primeiro dia de governo. Com certeza. Secretário, um outro assunto também é a questão da reforma tributária, né, depois de 30 anos que vem passando pelo Congresso, que veio sendo deixada de lado pelo Congresso, né, durante 30 anos, e agora ele vem com uma série de mudanças que vão beneficiar, inclusive, também a população mais vulnerável, como a isenção do imposto de renda para alimentos de cesta básica. Fala um pouquinho também da importância dessa questão da reforma tributária também, secretário, por favor. Olha, a reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso, como você bem disse, é um tema que é discutido no Brasil desde a Constituinte. A estrutura tributária brasileira, ela mudou muito pouco desde o regime militar. A última grande reforma tributária que ocorreu no país foi durante o regime militar, em 1966 e 1967, certo? Essa reforma tributária aumentou a carga tributária brasileira em 6% do PIB, certo? O que nós estamos aprovando aqui não aumenta o tributo, ao contrário, né? Ela mantém o atual nível de tributação, melhorando a qualidade da tributação. Então, nós estamos unificando vários impostos, basicamente na mesma base de incidência, em 2 impostos, que é o CBS e o IBS, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Eles vão ser repartidos entre o governo federal, estados e municípios, vão aparecer de uma maneira unificada para o trabalhador, para o consumidor, né? E nós temos novidades muito importantes aqui, como, por exemplo, vai haver isenção da cesta básica, toda a cesta básica estará isenta, incluindo carnes, estará isenta desse imposto. Nós teremos também a devolução do imposto para as pessoas mais pobres, ou seja, quem hoje no Brasil tem uma situação financeira mais difícil, mais pobre, que precisa desse dinheiro para sobreviver,
esse imposto que ela pagar vai ser devolvido para ela. Então, ela vai ser basicamente isenta de imposto. Então, tem avanços significativos e os nossos estudos apontam que, com essa mudança na estrutura tributária que nós aprovamos, a economia brasileira deve crescer mais 10% nos próximos 10 a 15 anos. Ou seja, como é que nós vamos conseguir melhorar o crescimento da economia? Porque essa reforma tributária simplifica a tributação, fica mais simples o pagamento do imposto, ela elimina uma série de distorções e privilégios que existiam no regime anterior, ela acaba com a chamada guerra fiscal entre estados, né? Ela unifica as regras de tributação e ela garante maior competitividade para as empresas brasileiras, principalmente para a indústria brasileira, que vai agora ter uma carga tributária menor. Então, ela é certamente um avanço histórico para a economia brasileira. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com o secretário do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo. Não sai daí, o Café PT volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? E já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, sobre o programa de ajuste fiscal lançado no final de 2024. Com certeza, secretário, uma pergunta que muitas pessoas fazem, na verdade, é a partir de quando que esses efeitos da reforma tributária devem começar a ser sentidos pela população, né? A partir de quando que o trabalhador vai começar a sentir no bolso mesmo os efeitos. Quando seria isso, por exemplo, secretário? Esse ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, como é que ficou definido isso? A reforma tributária tem fases de implementação. Você não pode mudar do dia para a noite uma estrutura que existe para uma nova estrutura. Então, nesses próximos anos, nós vamos acabar toda a parte de infraestrutura, regulamentação, tá, da reforma tributária. A partir de 2027, nós vamos passar por uma transição dos tributos federais. Os tributos federais vão ser os primeiros a serem eliminados e substituídos por um novo tributo chamado CBS e depois, 2 anos depois, os tributos estaduais. Agora, os benefícios econômicos dessa reforma já podem começar a ser vistos hoje. Por quê? As empresas, sabendo que terão uma estrutura tributária mais simples e mais competitiva daqui a alguns anos, elas já tomam decisões de investimento agora, para aproveitar esses benefícios no futuro. Então, isso está se refletindo numa coisa que há muito tempo nós não vimos, que é o aumento do investimento na economia brasileira, que é fundamental para garantir um crescimento sustentável no futuro. Que é a previsibilidade que o mercado tanto almeja, né, secretário? Agora, uma outra questão também o que eu queria saber,
O que tem mais, assim, de que o senhor destacaria mais de benefícios para o trabalhador, né, que o Ministério da Fazenda também tem trabalhado? A gente vê, por exemplo, o Desenrola, né? O que mais que o senhor destacaria realmente de benefícios para o trabalhador, secretário? O Desenrola foi um programa muito bem sucedido, que nós nos comprometemos na campanha, uma ampla negociação que beneficiou milhões de famílias, tá? Reduziu a inadimplência das famílias, e nós levamos agora esse mesmo conceito do Desenrola, que foi adotado em 2023, no primeiro ano do governo Lula, e que resultou em uma redução importante do endividamento das famílias, nós levamos para micro e pequenas empresas no ano passado, certo? Nós tivemos o Desenrola Micro e Pequenos Negócios, também renegociou com descontos que chegam até 95% a dívida dos pequenos empresários brasileiros, e também estamos levando agora para o campo. Nós estamos implementando o Desenrola Rural, certo? Que é um projeto muito importante para melhorar as condições e retomar a capacidade das pessoas, das empresas, dos produtores de tomarem crédito. E, ao mesmo tempo, nós estamos implementando o Acredita, que é um conjunto de medidas de financiamento barato para pequenos empreendedores, MEIs, microempresários, pequenos empresários com taxas de juros mais baixas, exatamente para garantir a oportunidade a esses pequenos empreendedores que querem prosperar e precisam de um apoio do Estado através de um crédito que caiba no bolso deles. Então, o programa Acredita, nós temos o Acredita no primeiro passo, voltado para as pessoas que têm algum benefício social, que estão em cadastro único e que querem começar um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, um microcrédito, chamado microcrédito, para ele começar a empreender. Nós temos o Procred 360, que é uma linha de crédito voltado para pequenas empresas com faturamento até R$360 mil. Nós perenizamos e ampliamos e melhoramos o Pronamp, que são para pequenos e médios empresários. Então, nós temos uma série de linhas de crédito para fomentar o empreendedorismo no Brasil, que certamente vão ter um papel muito importante para manter a nossa economia pulsante, como ela vem vindo nesses últimos 2 anos. Todos os estados vão ser atendidos por esses programas, que se somam a outros programas que nós temos. Por exemplo, nós temos o Plano Safra, que nós fizemos o maior Plano Safra da história para o setor agrícola, agora voltado com os recursos voltados majoritariamente para os pequenos agricultores, uma ampliação sem precedentes do PRONAF, do Programa Nacional da Agricultura Familiar, que agora não só tem taxas de juros menores, como tem condições melhores para jovens, para mulheres, assim como também nós temos o BNDES ampliando a sua atuação e financiando a transformação ecológica. Nós criamos e revitalizamos o Fundo Clima e colocamos recursos no Fundo Clima para ele financiar investimentos em ações, atividades ligadas à transformação ecológica, à sustentabilidade ambiental, e várias empresas médias, grandes, pequenas, estão acessando esse fundo com taxas de juros baratas para promover a sua transformação ecológica, assim como também temos linhas extremamente baratas, operadas pelo BNDES e pela FINEP, para a transformação digital das empresas. Com certeza. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença, sua participação aqui no Café PT para a gente também falar sobre um assunto, e aí é o último assunto que eu gostaria de falar com o senhor, mas não menos importante, que é sobre o assunto que dominou realmente as conversas, os noticiários nesses últimos dias, inclusive que foi a medida provisória aí sobre as novas regras do PIX, né, depois daquelas fake news aí envolvendo o PIX, taxação de PIX, etc., que, enfim, a gente acompanhou tudo isso aí. E essa MP, né, que o presidente Lula enviou é justamente para reafirmar que o PIX ele não pode ser taxado em hipótese alguma, né? Eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa medida provisória, a importância dela também, e reforçar a questão que o PIX ele realmente não vai ser taxado em momento algum, e que essa realmente não é a intenção do Ministério da Fazenda e muito menos aí do governo federal, né?
Essa história é de uma exemplar de como as fake news, as mentiras que são disseminadas podem prejudicar a economia brasileira, o povo brasileiro, em particular quando elas se espalham pelas redes sociais sem nenhum tipo de controle. Muito importante dizer, quem queria e propôs taxar o Pix foi o governo anterior. E tem gravação do ministro da Economia do governo anterior propondo isso. Nós nunca propusemos e nem aceitamos a ideia de taxar o Pix. Isso é mentira. Nunca passou pela nossa cabeça ou pela nossa análise uma proposta desse tipo. Tanto é que o que havia sido feito pela Receita Federal era uma medida administrativa para garantir que informações sejam prestadas à Receita Federal, certo? Para coibir, por exemplo, golpes eletrônicos, o que todos nós sofremos, eu sofro diariamente, ligações, e-mails, mensagens tentando me dar golpe. E fala assim, deposita aqui nessa conta Pix. Então, essas medidas administrativas eram para coibir esse tipo de golpes, ou, por exemplo, a movimentação financeira de crime organizado, tráfico de drogas. Então, era uma medida de combate à corrupção, combate à evasão fiscal dessas atividades criminosas. Tanto é assim que já há a previsão, desde 2001 já há essa previsão, de fornecimento de informações de movimentações financeiras para a Receita Federal. Só que o limite era R$2.000, ou seja, menos que R$2.000 não informa para a Receita Federal, mais que R$2.000 informa. A medida que a Receita propôs ampliava isso para 5 mil. Sim. Obviamente, que se fosse para taxar o pequeno, a gente teria reduzido, não aumentado para 5 mil. Exatamente. Então é uma fake news que prejudicou muito. E nós temos que dizer claramente para o povo brasileiro, não há nenhum objetivo, intenção, ideia de taxar o Pix. E isso foi reforçado agora pela medida provisória enviada pelo presidente Lula. Isso foi uma fake news que, infelizmente, prejudicou o país. Gerou essa comoção, prejudicou o país e prejudica, claro, os esforços que o Estado brasileiro tem que fazer para combater o crime organizado, os golpes virtuais, etc. Mas também algo para a gente entender como é que essas redes têm o poder de disseminar essas informações falsas e agir para evitar esse tipo de coisa que prejudica a todo o povo brasileiro. Por isso que é tão importante ter cuidado, né, com as informações que as pessoas recebem no WhatsApp, nas redes sociais, né, checar realmente a informação para não cair em fake news. E muita gente até deixou de usar o Pix durante esse período por conta disso, né, secretário? Para você ver a importância que realmente uma fake news acaba causando, inclusive, na economia do país. Secretário Guilherme Mello, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Café PT, por ter desprendido aí do seu tempo para conversar com a gente, esclarecer para a população, para a audiência aqui do Café PT sobre esses assuntos tão importantes, né, que envolvem realmente, que mexem com o dia a dia de todos nós. Eu que agradeço, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, fico à disposição e até logo a vocês e a todos os nossos espectadores. Também para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua audiência, a gente se encontra no próximo Café PT. Até lá!